Vamos entrar no quadro aqui, assim, com chamar o Samuel Possebon. Aqui, Samuel, para uma notícia que foi dada no Teletime hoje, que os grupos de mídia, a ABERT, Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão, estão inclinados aí a votar uma lei para permitir capital externo aqui. Bom, quem acompanha o GGN há tempo sabe que lá atrás nós mostramos que todo esse pepino que deu de utilização do jornalismo de guerra, de criar essa aproximação com a ultradireita, o discurso de ódio, tudo isso veio lá atrás, a partir de 2000, 2001, quando a mídia perde o pé com a max-desvalorização, entra no endividamento feroz e a internet abre as portas aí para a entrada de grupos estrangeiros. Então, eu queria ver com o Samuel. Então, isso aí, a estratégia adotada foi baseada no MODOC, vamos fazer um jornalismo de guerra, ganhar influência política para poder, a partir disso, influenciar os governos, não para impedir invasão das Farc, mas para impedir invasão do Google, da CNN, da Facebook, que já invadiram. Samuel, como é que você está vendo esse movimento dos grupos de mídia? A ideia, o que é, você acha? Tudo bom, Nassif? Boa noite. Bom estar aqui com você. Então, é um movimento que, de um certo aspecto, revela um receio com relação ao futuro e, de outro aspecto, revela o desespero com relação ao presente, né? Assim, o que está acontecendo hoje, nesse momento especificamente, é uma crise profunda em todos os grupos de comunicação, né? Estão enfrentando essa perda de receitas que já vinha por conta da recessão econômica sendo erodida, né, de uma maneira bastante relevante, e agora com o cenário da pandemia se agravou imensamente, ainda que os índices de audiência nunca tenham estado tão, principalmente para os canais de jornalismo, para os veículos jornalísticos. Está se vendendo muita notícia, as pessoas estão buscando muita notícia, mas isso não se reverte em dinheiro, né? Então, as receitas estão caindo brutalmente. E o futuro já está batendo na porta de uma maneira violenta, mas, assim, já de alguns anos eles sabem que eles não são mais tão relevantes do ponto de vista da formação pública quanto eram, e também isso se reflete na venda de publicidade. Hoje o Facebook, YouTube e afins, né, Google e outras plataformas de internet têm hoje um faturamento publicitário, a gente não tem os números precisos, mas certamente dá para dizer que se eles não são o maior grupo, no conjunto, o maior grupo de mídia atuando no Brasil, são o segundo maior grupo de mídia, talvez só percam para a Globo em termos de receitas publicitárias. Então, essa realidade já existe há algum tempo, e agora, principalmente nesse período agora da pandemia, só se agravou, né? Samuel, vendo a CNN entrando, que é a primeira entrada, a gente percebe alguns movimentos. Por exemplo, a CNN, parte da programação dela é ganho de escala. Ela pega programas, séries que já passaram nos Estados Unidos, tropicalizam, mas não tem que ter o duplo investimento. E um outro ponto relevante que eu queria ver com você, que é a perda do controle da Globo sobre os campeonatos de futebol. Isso aí deve ter dado um baque meio grande, né? A Globo, assim, a gente não tem... O balanço da Globo é publicado, pelo menos do ponto de vista público, né? Assim, talvez para alguns investidores isso daí seja aberto com maior periodicidade, mas, assim, publicamente ele sai uma vez por ano, né? Então, o que a gente sabe, né, é que certamente o pior cenário que eles projetavam para o ano está pior do que o pior cenário, né? Então, eles perderam não só o campeonato de futebol, que parou, eles perderam Brasileirão e estaduais, né? Eles perderam a Olimpíada, que é uma fonte de receita importantíssima que eles teriam, né? Fazem um investimento alto nos Jogos Olímpicos e não tem Olimpíada, né? Outros eventos esportivos que eles também tinham já programado aí no seu buquê de vendas, né, de publicidade, também não aconteceram. Então, assim, já foi um tombo grande que eles teriam pela publicidade, mais ainda porque perderam esses grandes eventos, né? Então, assim, é um efeito de catástrofe total que existe hoje para os grupos de comunicação. Mas a gente está falando da Globo, a Globo ainda é a que tem fôlego financeiro, tem boas receitas, ainda, bem ou mal, ainda está bem estruturada do ponto de vista empresarial, né? Aí você faz
coloca ali a Record num espacinho um pouco separado, porque ela tem uma vinculação com a Igreja Universal, e isso gera outras receitas para ela, se bem que a gente não sabe exatamente como é que se comportaram as receitas de dízimo durante o período da pandemia, mas enfim, né, ela tem essa situação excepcional, e aí você tem o resto, né? Band, Rede TV, SBT, né, que estão numa situação muito mais vulnerável do que esses dois grupos, né, do que Globo e Record. Então, assim, é um cenário que a gente só sabe de ouvir dizer porque não existe número, mas é um cenário certamente de tragédia para todos os grupos de comunicação. Samuca, quando a gente vê o avanço aí da própria CNN, vê o avanço dessas empresas de filmes que tem, foi muito em cima da banda larga das redes de telefonia, né? Esse modelo já estava consolidado nos Estados Unidos. Quer dizer, você tem toda uma disputa na internet, mas o caminho de entrada aqui foi a banda larga das redes de televisão. Como que é o modelo de negócio aí? Não, vamos lá. Você está se referindo a CNN Brasil ou a CNN Internacional? Estou me referindo a CNN Brasil, que não tem um canal aberto, mas entra na TV a cabo aí e pega um público. Bom, vamos lá. Historicamente, né, a CNN Internacional do grupo Time Warner, né, ela nasceu na TV a cabo nos Estados Unidos, aqui para o Brasil também veio na década de 90 como um canal a cabo e se consolidou no mundo inteiro como um canal a cabo. Aqui no caso brasileiro, ela começou no ano passado, né, então, quer dizer, no começo desse ano que eles iniciaram as transmissões, mas o projeto já vem aí de pelo menos 2 anos, né? Como um projeto dedicado para a TV por assinatura, mas a TV por assinatura com uma perda de base significativa, então é um mercado que hoje está em transformação, né? Mas apostando alto na internet, tentar capturar aí esse público que está na internet, acompanhando os conteúdos em outras plataformas. O que tem acontecido, na verdade, em outros países, né, e o Brasil tem uma situação muito peculiar, mas também está vivendo isso, é uma tendência de migração dos produtores, os grandes produtores de conteúdo, os grandes estúdios produtores de conteúdo, para modelos de venda direto ao consumidor. Então, eles estão tirando os intermediários do meio do caminho, estão tirando as operadoras de TV a cabo, estão tirando os radiodifusores, estão tirando, enfim, as salas de cinema, estão tirando todo mundo que ficava no meio do caminho, né? E colocando os seus modelos de negócio de venda direta. Então, a Disney está fazendo assim, a HBO está fazendo assim, a Viacom está fazendo assim, todos eles copiando, emulando de alguma maneira o sucesso que o Netflix teve, que a Amazon teve, né, de fazer esse modelo de venda direta de conteúdo e, principalmente, produzir conteúdo, né? Tem que lembrar que Netflix hoje não é uma empresa de TV por assinatura, né? É uma empresa produtora de conteúdo. Eles investem 20 bilhões de dólares por ano para fazer conteúdo. Então, eles estão rivalizando com os grandes estúdios de cinema, com o Warner, com Universal, com Fox, enfim, todos os grandes estúdios de Hollywood, hoje tem no Netflix o seu principal rival. Só para entender, aqui em casa tem Netflix, que eu entro pelo canal da Vivo, e tem que eu entro pela televisão, pelo cabo, direto lá. Como que são esses dois modelos? Eles pagam tanto para a operadora? Como é que funciona? Você tem que pensar no Netflix como se ele fosse um canal de televisão, tá? Então, assim, ele está hoje no mesmo patamar, né, de canais como Sport TV ou Globo News ou qualquer outro canal linear. A diferença é que ele é não linear. Então, você consome o conteúdo que tem dentro no acervo daquele canal do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Então, o modelo deles é esse. Só que o que eles têm de diferente dos canais de TV? Eles não estão empacotados dentro de um pacote de TV por assinatura, ou não necessariamente. Você consegue assinar Netflix com o seu cartão de crédito ou com boleto bancário, direto pelo site. Você vai lá, entra no site deles, assina Netflix, baixa o aplicativo para o celular ou assina no próprio computador, bota seu usuário e senha e assiste só aquele canal. Então, ele é um canal que você consegue comprar. É um canal caro, né? Um canal caro. Se você for fazer a assinatura do Netflix, você paga pelo menos R$29,90, R$30, tá? Nenhum canal de TV por assinatura tradicional custa isso, nem os mais caros, HBO e tudo mais. Então, é um canal muito caro, né? E aí, o que eles têm é um modelo de distribuição que eles fazem a venda direta ao consumidor, né, que é o grosso dos clientes deles, mas eles também têm parcerias com empresas de telecomunicações para fazer a distribuição
através das plataformas. Então, a Vivo faz a distribuição do Netflix, eles têm parcerias com empresas de fabricantes de televisão, então eles botam os aplicativos dentro da TV conectada, e aí você bota o seu usuário e senha lá. Para cada um desses clientes, eles têm um modelo de negócio, então reparte um pouco da receita. Se você paga R$30 para o Netflix, para consumir pelo Vivo TV, você provavelmente vai R$28 vão para o Netflix e R$2 vão para a Vivo. Possivelmente é isso. Quer dizer, os valores não são exatamente esses, mas a lógica é essa. Você tem um revenue sharing, né, um compartilhamento de receitas. Então, só para entender um pouquinho, por exemplo, eu tenho uma TV LG aqui. Essa TV tem o canal Vivo, tem Netflix, que eu entro pela Vivo, eu entro, e tem uma parte que é a LG. Você tem os símbolos, inclusive do G1, de outros canais, que eu acho que é a LG que administra. Qual que é a flexibilidade que tem os fabricantes de televisores? Qual a parcela no bolo dos fabricantes de televisores? Então, eles têm uma disputa pelas plataformas, né, hoje. Então, se você for olhar quais são as plataformas que a gente tem hoje de consumo de mídia, a gente tem as televisões conectadas, a gente tem os celulares, a gente tem os computadores e a gente tem as caixas conectadas, ou aqueles donglezinhos que você liga na televisão, né? Então, existe uma disputa para ver quem é o dono do sistema operacional, da plataforma de cada uma dessas formas de você consumir conteúdo. No caso das TVs, especificamente, hoje você tem os dois principais fabricantes, Samsung e LG, cada um deles tem a sua plataforma proprietária e eles tentam criar lojas de aplicativos que sejam equivalentes ao que é a loja do Android ou que é a loja da Apple, né? Em que você consegue baixar alguns aplicativos. Como eles têm uma presença muito importante no mercado de televisão, né? Então os principais aplicativos de consumo de mídia, como Netflix, Amazon, Globoplay, estão disponíveis nas lojas dessas empresas, mas eles não são os mais relevantes, tá? Hoje, assim, a briga mesmo pelas plataformas de distribuição de conteúdo de televisão estão entre Android TV, que tem feito hoje um trabalho intensivo de disseminação da sua plataforma, a Amazon, que vende uma caixinha de conectada, que não tem, no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos é absolutamente dominante. Você tem uma outra plataforma que é um pouquinho menos conhecida no Brasil, mas nos Estados Unidos é a líder, que é a Roku TV, né? E você tem a Apple. Então, assim, você tem uma briga entre esses para ver quem vai ser o dono do sistema operacional, muito parecido com o que acontecia nos anos 90, entre Microsoft e Apple pelo sistema operacional dos PCs, né? Então, hoje você tem essa disputa entre Google, entre Apple, entre a Roku Box, né, a Roku TV, e a Amazon, que estão disputando. E Samsung e LG têm os televisores delas em que eles tentam emplacar isso, mas eu acho que não vai durar muito tempo. Daqui a pouco elas vão acabar cedendo para uma dessas outras plataformas, provavelmente Android. Samuel, a Globo lançou espaço para uma disputa com gigante. E quando a gente pega os investimentos da Amazon ou da própria Netflix em novas produções, são coisas violentas, né? Qual que vai ser o espaço da Globoplay, se é que terá espaço no futuro? Então, a aposta do Globoplay é que aqui no Brasil ela tem um recall de marca, né? E assim, Globo é uma marca muito forte para os brasileiros por conta das novelas e das produções que historicamente eles fizeram e que eles têm esse acervo todo. Então, eles já têm uma biblioteca muito relevante, né? E estão apostando que eles conseguem se diferenciar sendo uma plataforma brasileira que não vai ser única e não vai ser hegemônica, provavelmente vai ser secundária ou vai estar no terceiro lugar aí da preferência das pessoas, mas que vai render a eles alguns milhões de assinantes aí. Claro que não dá para querer competir em volume de conteúdo, de produção de conteúdo com o que a Netflix coloca. A Netflix coloca 20 bilhões de dólares em produção de conteúdo anualmente em 160 países diferentes. Então, eles têm conteúdos de todos os países. No Brasil, o último número era uma coisa na casa de 250 milhões de reais, se não me engano. Não sei se era dólar, acho que era real. Mas, de qualquer maneira, é bastante dinheiro, provavelmente mais dinheiro do que a Globo está colocando em produção de conteúdo específico para o Globoplay. Claro que se você somar novelas e futebol e tudo mais, a Globo gasta mais do que isso em produção de conteúdo. Mas para o Globoplay é mais. A Amazon, mesma coisa. A Amazon
talvez dessas todas seja mais forte, tá? Porque a Amazon tem um outro modelo de negócio. A Amazon vive de vender papel higiênico, vive de vender cabo de carregador de celular. Ela é a maior rede de varejo do mundo disparado, né? E ganha o grosso do dinheiro dela aí. O resto, mídia, foguete, tudo o resto que ela faz é acessório, né? Então, assim, para fidelizar os seus clientes, para fazer marca, né? Então, para ela, tanto faz se ela vai perder dinheiro com mídia ou não, só que ela tem uma capacidade de empacotar as suas vendas ali que nenhum outro grupo hoje no mundo tem. Então, talvez, no futuro, a gente vai ver a Amazon como o principal player do mercado de mídia, né? Se eles assim o Walmart quando vendia DVD há 20 anos atrás. Uma última pergunta. A Globoplay, até algum tempo atrás, não, até agora, quando você entra na produção dela lá, tem dezenas de produtoras independentes aí que vendem produto para ela. A indústria de audiovisual no Brasil deu um crescimento interessante aí nos últimos tempos. Alguma outra emissora aproveitou, além da Globo, ou a Globo... E o que aconteceu? Você tinha um executivo da Globo que montou todo esse modelo que parecia bem sucedido. Parece que ele foi afastado também? Não, a Globo ela sempre teve um modelo que era baseado em muita produção própria, né? Mas ela também sempre teve ao seu lado os grandes produtores independentes, né? Que no caso de prestarem serviço para a Globo deixavam de fazer produções independentes, até porque do ponto de vista regulatório, quando você licencia aquele conteúdo para um contratante como a Globo, que é um grupo de mídia, ele perde o carimbo de produção independente. Mas as grandes empresas, Conspiração, O2, essas grandes produtoras brasileiras, onde estão os maiores talentos, produzem para a Globo, e a Globo foi muito esperta em fazer isso. Ela sabia o que ela queria, ela conseguia analisar bons roteiros, ela conseguia encaminhar boas produções e fechava bons acordos de produção independente. O crescimento do mercado de produção independente no Brasil, independente mesmo, quer dizer, não comprado pela Globo, aconteceu muito por conta da TV por assinatura, que se expandiu nos últimos anos, né? Entre 2010 entre 2008 e 2014, teve um crescimento gigantesco, praticamente dobrou a sua base, chegou a quase 20 milhões de assinantes. Teve uma legislação específica que fomentou a produção independente, então, com muito dinheiro injetado ali, mais de quase R$1 bilhão por ano, né? Com canais de distribuição garantidos, então tinha as cotas de produção de conteúdo nacional. E isso garantiu um fôlego para a indústria. Você tinha uma torneira aberta ali, com um rio de dinheiro correndo, e um canal de distribuição. Isso deu certo durante um tempo. A TV por assinatura de 2014 para cá passou a perder base. Mas mais do que isso, ela passou a ser desafiada por esse outro modelo não linear de Netflix e Amazon da vida. E também pela pirataria, que é um outro problema. Mas o que acontece? Esse modelo não linear, esse modelo pela internet, não tem o mesmo marco legal, a mesma proteção legal que a TV por assinatura tradicional tem. Então, não tem essas mesmas garantias de produção independente que você tinha na TV por assinatura. Não tem cota de conteúdo, né? Não tem previsão de investimento de financiamento público para produção específica para essas plataformas. Então, o que vai acontecer, provavelmente, é que como você tem essa migração de modelo da TV por assinatura tradicional para uma nova forma de se consumir conteúdo, que é essa forma pela internet, não linear, que a gente chama de OTT, né, over the top, ou seja, por cima da banda larga, você vai abandonar esse modelo, que foi estabelecido principalmente entre 2011 até está vigorando até hoje, né, então nos últimos 10 anos, ou você vai abandonar esse modelo, e aí livre mercado, e o Netflix é que vai determinar qual vai ser o conteúdo produzido, a Amazon que vai determinar, a Globo que vai determinar qual vai ser o conteúdo produzido, ou você vai estabelecer um novo marco legal. Existem discussões no Congresso nesse sentido, você tem uns 15 projetos de lei tramitando que tratam desse assunto, dos quais eu destacaria assim, uns 2 ou 3 que realmente tentam transpor esse modelo que foi exitoso para a produção independente para esse novo modelo da internet. Não sei se vai dar certo, eu acho que não tem espaço hoje para você discutir esse tipo de modelo no Brasil com a orientação política e econômica que o governo atual tem, e, enfim, com a disposição dos atores políticos que a gente tem hoje. Isso deu certo na época do governo Lula, na época do governo Dilma, não dá certo na época do governo Paulo Guedes. Bom, Samuel, muito obrigado aí pelos seus ótimos aí, viu? Obrigado, fico à disposição. Até a próxima.